Assuntos Económicos, Olli Rehn, ao ex-presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, e ao diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade, Klaus Regner. Estes serão os temas em análise no Enfoque de hoje, que conta com a presença de Nuno Encarnação e Vítor Batista. Muito boa noite, Vítor Batista. Mas antes de olharmos para esta avaliação ao papel da Troika em Portugal, deixe-me olhar para aquilo que foi anunciado no último Conselho de Ministros, este plano B, depois do chumbo do Tribunal Constitucional. Esta opção do Governo mostra que não há, de facto, espaço no orçamento para acomodar este chumbo, tal como vínhamos discutindo ao longo das últimas semanas aqui no Enfoque. Se o Primeiro-Ministro quiser debater isso comigo, eu explico onde é que ele vai cortar. E facilmente cortará sem afetar os reformados. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem ali uma certa psicose agora relativamente àquilo que é reformado ou uma coisa tem de ser feito. Eu compreendo que relativamente aos reformados da Caixa Geral de Aposentações haja um problema para resolver em Portugal nos próximos anos. Mas esse problema terá de ser resolvido pela via do Orçamento de Estado. Porquê? Eu considero que houve um erro em 2005, em nome de uma convergência, encerrou-se o sistema da Caixa Geral de Aposentações. Consequência disso, desapareceram cerca de 260 mil contribuintes no sistema. Isto é, não há novas entradas, continuam a existir aposentações. E, portanto, não havendo novas receitas contributivas das pessoas, dos trabalhadores da função pública, e os novos passaram a financiar a Segurança Social, sendo que a Segurança Social não assumiu nenhuma responsabilidade sobre a reforma que estava na Caixa Geral de Aposentações, é evidente que há aqui um problema para resolver e que se irá agravar no futuro. Mas o problema não são só assim. Quer dizer, os funcionários públicos que são reformados, os aposentados da função pública não podem ser vítimas de um sistema e de porventura de uma alteração profunda que houve no sistema e que não foi uma reforma completa. Para ser uma reforma completa em nome da convergência, devia-se ter transferido também o pagamento das pensões para a própria Segurança Social. Transferia-se tudo, estava o problema resolvido. Portanto, há aqui um problema. Quer o anterior governo não esteve bem, quer este governo também nada fez durante este tempo. Esse é um aspecto que me parece relevante. Depois, a segunda questão é o Primeiro-Ministro tem aqui uma certa obsessão por os reformados. O Primeiro-Ministro não sai disto. Ou corta de uma maneira ou corta de outra. Há aqui um problema que tem que ser resolvido de outra forma. E o Primeiro-Ministro tem que compreender que tem que cortar despesas em outros sítios. Utilize a dotação profissional ou corte das outras despesas correntes. Não tinha nenhuma dificuldade em explicar onde é que ele está a gastar demais, que vai para além do que é razoável e aceitável. E lamento que o Partido Socialista e alguns quadros do Partido Socialista têm vindo a dizer isto tudo. Eu tenho escrito, não tenho já, assim, na Assembleia da República, solicitado esclarecimentos profundos ao próprio Primeiro-Ministro. Quer dizer, há momentos em que nós temos de olhar para um governo e dizer assim, o senhor tem aqui uma proposta. Esta proposta foi reprovada pelo Tribunal Constitucional. Nós entendemos que há aqui uma despesa que vai para além daquilo que é razoável nos dias de hoje. Explique e corte a despesa, ou então diga-nos o que é a despesa. E o PS, que é o maior partido da oposição, tinha a obrigação na Assembleia da República já de ter levantado este problema frontalmente ao Primeiro-Ministro e não deixar arrastar isto de uma lógica agora que os pensionistas, coitados deles, têm que ser os bombos da festa e vão continuar no futuro a ser bombos da festa. Não é suficiente, a meu ver, nós dizemos que depois vamos resolver o problema e vamos repor a situação. O que é necessário neste momento é cortar profundamente na despesa corrente e utilizar a dotação provisional e deixar estar sossegados os pensionistas. Nuno Encarnação, o importante neste plano B era, sobretudo, evitar um aumento de impostos. Ainda bem que não acontece neste plano B. Agora, há uma coisa que se deve referir, é que o plano A que se tinha previsto era um plano menos gravoso do que este plano B, como sempre se disse. E por isso o Governo aqui tem toda a razão, é que sempre disse, não era fazer nenhuma pressão para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional decide como entende e da forma, com a substância jurídica que entende sobre cada uma das normas que serão ou não inconstitucionais. Mas o que se dizia aqui, o Sr. Primeiro-Ministro dizia sempre, é que não havia plano B, mas qualquer plano B que depois viesse a existir seria sempre... Que as medidas seriam piores. Mais gravoso, é. E há vale a pena ler uma parte de um artigo do vosso diretor do Diário Económico, António Costa, em que diz, penso que é um artigo de há 2 dias atrás, não haveria nenhuma circunstância de soluções fáceis, mas Pedro Passos Coelho assume a menos má das alternativas para garantir a redução do déficit público. E depois diz também que o aumento de impostos seria sempre a mais penalizadora para a economia. Por isso, eu estou a dar aqui uma frase de uma pessoa completamente insuspeita, que é aqui desta casa, que sabe bem o que é que diz,
congratulando-se também que não haja aumento de impostos, não haja aumento do IVA, naquilo que era o mais tentador de se aumentar no imediato. Mas concordo aqui com uma parte da visão do Vítor Batista, que nós percebemos que este sistema deficitário, em que todos os anos se agrava, de facto há menos entradas de pessoas para a função pública e mais pessoas a serem reformadas no país. E ainda não estamos a resolver o problema. Não estamos a resolver o problema. Isto é uma medida transitória para combatar aqui uns 400 milhões que estão em falta nesta decisão do Tribunal Constitucional, mas essa medida depois profunda vai ser apresentada com mais tempo e com mais calma, e acho que é uma medida que até devia ter um acordo de entendimento com o Partido Socialista, porque são medidas estruturais que são necessárias para o país. Nós todos percebemos que assim sejam. Estamos a falar de 3 milhões de pensionistas, dos quais 500 mil são afetados por esta medida. Não estamos a falar de 3 milhões que são afetados. Aliás, há 1 milhão de pensionistas que são aumentados este ano em cerca de 1% das suas pensões. Por isso, eu acho que não se deve também generalizar as pessoas. Quando nos ouvem falar, parece que é toda a gente que é penalizada com esta medida. Não é isso que acontece em números, não é isso que acontece. Acho que nem chega a 500 mil. Mas o que é facto é que nós estamos a falar deste ano 2014, 2015, 2016, 2017, tudo se vai agravar. E por isso, se nós não temos, o Vítor Batista defende por ir para uma opção do Orçamento de Estado, com participação do Orçamento de Estado. Eu, sinceramente, à la longa, não defendo uma posição dessas. Eu defendo que haja um equilíbrio quase constante e permanente, atualizado, daquilo que é este sistema. Este sistema tem que se tentar equilibrar o mais possível, quer dizer, sem recorrer sempre ao Orçamento de Estado, porque acho que é isso que nós já todos percebemos também, que prejudica as contas nacionais, como é óbvio, se toda a gente percebe. E também mais quando o Orçamento de Estado começa a ser tão estreito, em que já não se consegue poupar mais do que aquilo que se tem poupado, e é difícil de facto encontrar medidas alternativas. Mas como eu digo, eu acho que é uma boa altura para o Partido Socialista chegar também às mesas das negociações e pensarmos no médio e longo prazo como é que isto se resolve, porque aqui a ciência é muito simples, quer dizer, aqui são números, a questão são números, e hoje em dia consegue-se prever, felizmente com alguma exatidão, descontando a questão do desemprego, descontando a questão do crescimento da economia, algo que não foi de facto bem aferido naquela reforma de 2005, a última que o Partido Socialista fez com grande profundidade, se não bem referido em 2005, mas que pecou nestes dois garantir a sustentabilidade do sistema. Exatamente. E por isso acho que é fácil, acho que é muito simples as pessoas, aqui não é uma questão ideológica que está ou não está, que ultrapassa os partidos, não é isso, é uma questão do ponto de vista de sustentabilidade financeira do próprio sistema. E por isso, se nós encaramos também assim, é evidente que ninguém gostava de fazer mal aos pensionistas, ninguém gostava de cortar nada a ninguém, mas o sistema não aguenta isto. Não é possível que isso aconteça. Mas para resolvermos isto, teremos de avançar inevitavelmente para um plafonamento das pensões. Só assim que se... Ou então alguma coisa que vá oscilando também ao longo do tempo, como agora também já se faz na idade da reforma, com a esperança média de vida, com a questão do desemprego, com a questão do crescimento da economia, tem que haver várias variáveis que nos consigam suportar tudo isto. Porque de outra forma é impossível que isto se consiga, quer dizer, não havendo aqui nenhuma ação, nenhuma reforma, nada, não mexendo em nada, é impossível que esse sistema continue a ser sustentável. É impossível porque o Estado não tem dinheiro para sustentar. É tão simples quanto isto. Eu acho que com 3 ou 4 variáveis destas que nós todos percebemos, seria simples, por exemplo, o Partido Socialista sentar à mesa do PSD e resolvermos isto de uma vez por todas. A grande questão é que é sempre preciso uma almofada financeira para fazer qualquer tipo de alteração a estes sistemas de pensões. Vamos lá ver. Eu discordo completamente do ponto que está vida. Vamos lá ver. O sistema da Caixa Geral de Aposentações era um sistema que era financiado, sobretudo, por uma mínima contribuição dos serviços públicos, muito baixa, e pelos próprios funcionários. A partir do momento em que há o encerramento do sistema, não há novos contributos, não há novos contribuintes no sistema. E, portanto, o sistema vai perdendo receita que só pode ser compensada pela via do Orçamento de Estado ou pela via da sobrecarga contributiva dos próprios serviços públicos. Este sistema, em nome da convergência, volto a dizer isto, mexeu-se nele e não se resolveu o problema todo. Vejam que os novos contribuintes, ao irem para a Caixa, para a Segurança Social, os novos funcionários públicos entraram no sistema da Segurança Social. Os seus contributos não está a financiar ninguém anteriormente. Está a financiar o setor privado da Caixa da Segurança Social. E, portanto, este financiamento deveria reforçar o financiamento da Caixa Geral de Aposentações.
Mas como em nome da convergência, os novos contribuintes foram todos direcionados para a segurança social, não há novos contribuintes na Caixa Geral de Aposentações. Como é que se pode compensar isto? Só pela via do Orçamento de Estado, não vejo outra forma. O que não me está a dizer é que nós temos de cortar, temos de sucessivamente cortar. Então os funcionários públicos são morais vítimas. Tiveram os seus contribuintes e andaram a descontar para esse efeito. Podem ser as vítimas, obviamente. O reequilíbrio do sistema, quer dizer, eu não vejo como é que o sistema se reequilibra. Tem de haver, de facto, uma fusão dos dois sistemas. Não é, a meu ver, neste momento, aceitável termos um novo financiamento dos funcionários públicos para a segurança social e não haver novos contribuintes no sistema da Caixa Geral de Aposentações, quando o Orçamento de Estado não quer dar o dinheiro para lá. Se o Orçamento de Estado assumir que vai colmatar a falta de recursos, que vai ser sucessiva em todos os anos agora, para os próximos 20 anos, se não o fizer, bom, não vai haver dinheiro para as pensões, para o pagamento de pensões, na sua totalidade, e, portanto, é inevitável os cortes sucessivos. Isto não é absolutamente nada. Isto não é solução. Eu volto a reafirmar, o PS não tratou devidamente o problema. Em 2005, quando encerrou o sistema da Caixa Geral de Aposentações em nome da convergência. Mas este governo já tem muito tempo para corrigir e não fez absolutamente nada. O que é necessário é fazer a fusão dos dois sistemas. A fusão dos dois sistemas. E os contributos irem para a Segurança Social e a Segurança Social assume a responsabilidade das pensões que estão em curso. Por outro lado, também é preciso dizê-lo que se há falta de recursos neste momento na Caixa Geral de Aposentações, porque durante anos e anos o Estado não transferia as verbas para a Caixa Geral de Aposentações. Veja que no sistema privado os contributos só foram 23,75, bom, no setor público andou à volta dos 11%. Só bem recentemente é que evoluiu alguma coisa. Portanto, o Estado nunca financiou devidamente a Caixa Geral de Aposentações. E só no final de cada ano, ou durante cada ano, verificava o déficit que tinha a Caixa Geral de Aposentações e fazia a transferência para compensar. Teria sido preferível, a meu ver, haver um determinado valor, uma dada porcentagem, em paralelismo com o setor privado, contributivo para a Caixa Geral de Aposentações. Não foi essa a opção. Hoje, a situação financeira do país é mais delicada, o endividamento é muito mais elevado e as dificuldades são acrescidas. Por isso mesmo, só uma grande solução. Só pena de todos os anos estarmos a bater nos pensionistas. Todos os anos estamos a cortar, ou temos de cortar, porque o dinheiro não chega, se o Orçamento de Estado não transferir, temos de cortar sucessivamente. Isto não é correto. Não é correto. Porque as pessoas andaram a descontar durante anos e tem que o Estado assumir as suas próprias responsabilidades. E acha que ainda não se fez essa fusão dos sistemas? Não fez, e eu acho que é necessário fazer a fusão. Acho que é inevitável ter de fazer a fusão. Ter de fazer a fusão. Eu vejo um absurdo. Todos nós sabemos que quem está a descontar hoje está a pagar os atuais pensionistas. Assim como os que estão a descontar serão pensionistas no futuro e outros irão pagar para eles. Na Caixa Geral de Aposentações está a contar exatamente o contrário. Há novos pensionistas na Segurança Social que não estão a financiar neste momento. Há novos contribuintes na Segurança Social, há novos contribuintes na Segurança Social, que são os atuais funcionários públicos, que estão a ser inscritos na Segurança Social, que não estão a pagar nenhuma pensão, absolutamente nenhuma pensão, neste momento, dos funcionários públicos. Isto é, esta receita da área e do âmbito do setor público está a financiar claramente o setor privado e os pensionistas do setor privado. Portanto, eu julgo que há aqui uma questão por resolver, que é uma questão de fundo e que não houve, na altura, coragem para resolver o problema. Houve coragem para, em nome da convergência, encerrar o sistema, mas encerrar o sistema não é suficiente. Encerrar o sistema foi criar mais um problema. Para aqueles que já existiam. É necessário agora dar o passo seguinte e convergir, fundindo os próprios dois sistemas. E sim, a verdadeira convergência. Avancemos para outro tema na encarnação. Temos, desde esta segunda-feira, a visita de um grupo de eurodeputados para avaliar o trabalho da Troika. Pergunto se, nesta altura, que a Irlanda já terminou o programa, a própria Espanha já está a terminar o programa da linha de crédito que tinha. Portugal está há poucos meses de fechar também o programa. Esta avaliação não vai tarde? Podemos dizer que sim, mas podemos dizer também que todo este programa para nós foi uma grande surpresa e, aliás, houve vários programas em vários países. A Espanha teve um programa diferente, mas também não deixa de ser um programa de assistência financeira, em que houve previsões que correram mal, mas precisamente por uma razão que eu também acho que deve ser aqui referida, temos também por o dedo referida. Eu sempre me recordo, em 2011, quando tudo acontece tudo com uma rapidez inacreditável neste país. Foi quase um dia para o outro que
vida extraordinária. E também percebemos na altura que a contabilidade do Estado era uma contabilidade que não era tão crível quanto isso. Havia ali várias fugas, havia vários buracos que, felizmente, hoje em dia acho que estão muito mais transparentes daquilo que é a contabilidade real dos orçamentos de Estado e estão todos eles mais lúcidos do ponto de vista daquilo que é a contabilidade pública e financeira. E nesse, de repente, houve uma quantidade de coisas. O tempo, a rapidez não é, obviamente, boa conselheira, nunca é boa conselheira. E foi feito um memorando de entendimento, algo que foi rapidamente feito, em pouco tempo. Lembro perfeitamente que o grande problema é que o anterior governo do Partido Socialista andou a negar a inexistência de dinheiro para o Estado e quando não tinha mesmo, é que resolveu pedir um resgate financeiro, quando todos os partidos já vinham avisando o governo anterior do Partido Socialista que isso iria acontecer mais cedo do que mais tarde. E é evidente que em tão pouco espaço de tempo as coisas nunca podem ser bem negociadas ou bem previstas. Eu estou a falar da parte da nossa culpa enquanto Estado português, de quem assumia na altura as funções de José Sócrates. Mas depois também há uma culpa de quem nas avaliações de quem nos emprestou dinheiro. Mas também é preciso perceber, e nós percebemos todos hoje em dia, que nós não somos igual à Irlanda, que a Irlanda não é igual à Grécia, que a Grécia não é igual à Espanha, que a Espanha não é igual à Itália. Por isso não há um modelo, não há uma matriz, apesar de sermos todos países europeus, não há uma matriz, hoje em dia prova-se que não há uma matriz idêntica para qualquer um destes países, por mais vizinhos que sejam, mais próximos que sejam. É possível acontecer isso. E por isso nada como de facto também, e foi para isso que também foi previsto as tais avaliações trimestrais da Troika, que era para ir avaliando o que é que estava a ser bem executado e o que é que não estava, e os próprios erros que a Troika indicou como as falhas das suas previsões. A questão do desemprego é a questão central disto tudo, é o ponto-chave disto tudo. Como também a questão anterior, que era o crescimento da economia, que depois não arrancou conforme era esperado nos timings que eram esperados. Daí também, este relatório agora pode servir para quê? O relatório que se vai ser conhecido em final de março, abril. Eu lembro que esta comissão foi proposta quase como comissão de inquérito e não foi aceita, por isso eu não quero que também se dê o cunho de comissão de inquérito ou não, mas eu acho que é bom nós percebermos o que é que falhou, o que é que não resultou, para no futuro não se voltar a falhar com outro país qualquer, que espero que não seja o nosso. Já às vezes estamos intervencionados, espero que nós, nos próximos 20 ou 30 anos, não sejamos alvo de nova intervenção. Mas é bom que isso aconteça, porque não? Quer dizer, fazer uma análise exaustiva, uma avaliação exaustiva de tudo aquilo que correu bem e o que correu mal. É tão simples quanto isso, quer dizer, isto não é nenhuma caça das bruxas, mas nós também temos que perceber, agora findo este programa, porque é no final que se faz uma avaliação, não é? As avaliações fazem-se trimestralmente, mas no fim nós temos uma visão mais lúcida de tudo o que aconteceu no espaço de 3 anos, que foi um tempo terrível. Estes 3 anos foram um tempo de facto terrível para este país. Mas eu de facto acho que as avaliações têm que se fazer no fim. Foram-se identificando ao longo do tempo quais eram as falhas, foram-se corrigindo agora na parte final, porque também os nossos criadores assim o entenderam, porque nós estávamos sozinhos nesta cruzada. Por isso esta Troika também foi libertando alguma pressão que havia sobre Portugal, porque percebeu que era impossível cumprir as metas, tanto do déficit, por culpa do desemprego não previsto. Mas depois é engraçado que nem também eu lembro para este ano, que nós tínhamos, este ano de 2013, havia um sentimento de previsões incríveis, altamente negativas para a economia portuguesa, altamente negativas para o desemprego, e essas piores previsões não se vieram a registrar. Por isso também nas piores previsões nós depois tivemos boas notícias com o melhor dados. É que falhou em tudo, falhou no bem e no mal. Nas previsões nós falhámos em muita coisa. Nós, quando eu digo nós, todos nós, quer dizer, analistas, eu lembro perfeitamente quando nós estávamos a aprovar o orçamento para 2013, isto era uma catástrofe, quer dizer, o país não ia sair nunca da recessão, ia haver uma espiral recessiva, isto era comum há um ano atrás, era o que toda a gente dizia. E felizmente houve números surpreendentes para todos nós nos últimos 2 trimestres, esperemos que no próximo também assim seja. O desemprego que ia atingir 20% anda nos 16% a 7%, quer dizer, não é positivo, mas é muito menos negativo do que aquilo que estava previsto, daquele objetivo de 20% que toda a gente falava que ia ser atingido. Que não íamos cumprir o déficit, nós vamos cumprir o déficit e vamos ter até seguramente menos 5,5% do déficit este ano. Por isso, eu digo, também nas piores previsões nós falhamos ou alguém falhou. Por isso é de um lado e do outro. Isso mostra que as previsões de facto são difíceis de fazer. Ricardo Batista, Portugal, Irlanda, Grécia e Chipre. Olhando para estes 4
4 países e nesta avaliação ao papel da Troika, quem é que terá mais culpas? Os governos destes países, a Troika? Eu julgo que aquilo que poderíamos eventualmente aprender com algum relatório que possa vir a ser produzido sobre esta matéria é, porventura, as deficiências que existem hoje ao nível de funcionamento das instituições comunitárias. O que me parece visível é que há um conjunto de programas de âmbito financeiro na comunidade e na área euro em que passa muito ao lado do próprio Parlamento Europeu, porque quando o Parlamento Europeu agora assume vir questionar e tentar compreender o que se passou, significa que não acompanhou nem foi ouvido sobre esta matéria. Isso, para mim, é importante na medida em que eu julgo que isso devia ser corrigido ao nível do funcionamento das instituições comunitárias. Depois, eu tenho sempre muita dificuldade em compreender algumas coisas. Sou economista e, por que eu seja político, fundamento muito as minhas posições políticas em questões económicas. Não? E, portanto, quando nós temos um déficit e uma dívida pública, para reduzir a dívida pública, ou pelo menos para não aumentá-la, e para corrigir o déficit, só há uma maneira. Ou aumentamos impostos, ou cortamos a despesa, ou fazemos as duas coisas simultaneamente. Cortar despesa significa, neste novo argumentário, significa aquilo que todos nós vimos falando, que é uma coisa que agora diz todos, austeridade, que é uma coisa complexa. Eu acho que é inevitável o país ter austeridade durante os próximos anos. O problema é que tipo de austeridade, que seletividade. Cortar despesa não é indiferente cortar em salários ou cortar nas outras despesas correntes, nas rubricas de outras despesas correntes. Não é indiferente cortar nas pensões ou cortar nas outras despesas correntes ou utilizar até a situação penal mais tarde. Portanto, isso é que me parece importante. É olhar para a austeridade e analisar a despesa que porventura vai ser cortada e ter a coragem de assumir uma certa seletividade. Porque há despesa que tem impacto no consumo, na via dos salários, cortar salários ou pensões, e há outra que não. Até seria bom cortá-la para eliminar gorduras, excesso e outras coisas mais. Portanto, é inevitável nós nos próximos anos, por via da dimensão da dívida pública, teremos de cortar alguma despesa. Agora, o que eu penso é que o próximo governo vai ter um critério seletivo no corte. E não aquilo que tem acontecido com este governo, que só vê duas coisas: salários e pensões. Não vê mais nada. Mais nada, absolutamente mais nada. Este governo está obcecado com essa questão. Depois, uma outra questão. A via dos impostos. Eu aqui discordo de alguma coisa. Vou concluir com isso. Pela via dos impostos. Eu discordo. Eu julgo que há. Quando a oscilação das taxas é significativa, tem um grande impacto na economia. Quando as taxas são, por exemplo, se nós tivéssemos que variar a taxa de 0,5% do PIB, eu pergunto o que é que 0,5% representa em termos do seu impacto no crescimento económico, ou por outra via, porventura, no não crescimento. Eu julgo que o impacto de 0,5% é insignificante, é muito mais importante o jogo das expectativas